Milionário viúvo congela ao ver uma idosa alimentando uma menina de rua como se fosse sua, até que ele percebe um detalhe que o destrói por dentro, e o que faz em seguida deixa todos em choque. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A noite era fria e úmida, e Eduardo Almeida saía do restaurante de luxo sem nem notar o gosto do vinho caro que havia tomado. O jantar de negócios foi uma perda de tempo. O investidor com quem negociava tentara ludibriá-lo com um contrato cheio de cláusulas ocultas, amadores. Ele recusou a proposta sem pestanejar e saiu indiferente. Seu motorista já o esperava à frente da calçada, o carro preto brilhando sob os postes amarelos da rua. Eduardo ajeitou o paletó e caminhou a passos firmes, mas, ao passar pela praça próxima, algo o fez parar. Um som. Não de buzinas, não de passos apressados da elite que frequentava aquela parte da cidade, mas de um riso infantil, suave, verdadeiro. Ele virou a cabeça incomodado. A visão o pegou de surpresa. No meio da praça, iluminada apenas por um poste trêmulo, uma idosa de cabelos grisalhos segurava nas mãos um pedaço de pão e alimentava uma menina de rua como se fosse sua própria neta. Eduardo franziu o senho. Não foi a pobreza que o chocou. Ele já vira crianças e idosos dormindo sob marquises, pedindo trocados. Isso era comum. O que o paralisou foi a maneira como aquela mulher olhava para a menina, com amor, como se mesmo sem ter nada estivesse oferecendo o mundo à criança. O coração de Eduardo deu um aperto desconhecido, incômodo. Ele deveria ignorar, subir no carro e ir embora. Mas seus pés não se moveram. A idosa passou a mão devagar pelos cabelos da menina, enquanto ela devorava o pão com olhos famintos. Entre uma mordida e outra, a menina se aninhava ao lado dela, buscando calor. Eduardo sentiu um nó na garganta. Por quê? Ele piscou, irritado consigo mesmo. Respirou fundo e seguiu para o carro. Senhor Almeida? O motorista abriu a porta. Eduardo entrou sem responder. Sentou-se no banco de couro e olhou pelo vidro. A idosa agora sorria para a menina, que encostava a cabeça em seu ombro. Eduardo sentiu um peso no peito. Era como se ele estivesse presenciando algo sagrado. Algo que ele nunca teve. Algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele fechou os olhos e ordenou: "Vamos." O carro arrancou suavemente. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu que estava deixando algo importante para trás. A mansão estava escura quando Eduardo entrou. O mármore impecável do chão refletia a luz baixa das luminárias automáticas. O silêncio era absoluto, cortante. Ele tirou o paletó e jogou sobre o sofá de couro. Caminhou até a adega e serviu-se de um uísque caro. O líquido dourado desceu queimando, mas não foi suficiente para apagar a inquietação que pulsava em seu peito. Aquela cena não saía da sua cabeça. O carinho nos olhos da idosa, o sorriso da menina, mesmo em meio à miséria. Ele afastou o pensamento e pegou o notebook, abrindo relatórios financeiros. Olhou os gráficos, as projeções de crescimento de suas empresas, os contratos em negociação. Mas não conseguiu se concentrar. Algo dentro dele estava errado. Ele sempre soube o que queria. Sempre teve um objetivo. Cada decisão era calculada, precisa. Mas pela primeira vez, sentia que tudo aquilo era vazio. Ele olhou ao redor. A casa era um mausoléu de luxo. Enorme, bem decorada, mas sem vida, sem vozes, sem ninguém. Ele desligou o notebook e se jogou na poltrona, esfregando o rosto. E então vieram as memórias. Eduardo tinha 8 anos. Sentava-se na grande mesa de jantar da casa dos pais, as costas retas, as mãos no colo. O garfo de prata tilintou contra o prato quando ele tentou pegar um pedaço de carne. "Mãos firmes, Eduardo", disse seu pai, a voz afiada como uma lâmina.
Homens não tremem. A mãe abaixou a cabeça, fingindo não ouvir. Eduardo largou o garfo e engoliu seco. Sentimentos são fraqueza, continuou o pai, cortando a carne com precisão cirúrgica. Se quer vencer na vida, aprenda isso. Aquela foi a primeira lição. E ele aprendeu bem. Fim do flashback. Eduardo abriu os olhos e percebeu que sua mão estava cerrada com força sobre a poltrona. Sentimentos são fraqueza. Mas então, por que aquela cena na praça o afetou tanto? Ele se levantou abruptamente. Não suportava ficar ali, sufocado pelas paredes frias da própria casa. Pegou as chaves do carro e saiu. Quando percebeu, já estava de volta àquela praça. Parou na esquina, sem saber por que havia voltado. Mas algo dentro dele precisava ver aquelas duas novamente. E lá estavam elas, Dona Amélia e Luara. Sem notar sua presença, a idosa penteava os cabelos da menina com os dedos, contando-lhe uma história. Luara ria, os olhos brilhando, rindo, conversando, felizes. Elas tinham nada, e ao mesmo tempo pareciam ter tudo. Eduardo ficou parado ali, na sombra de um prédio, observando, tentando entender. Então uma pergunta cruzou sua mente como um raio. Por que essa mulher, que nada tem, age como se fosse rica de algo que eu nunca tive? Eduardo não sabia por que ainda estava ali. A lógica lhe dizia para ir embora, para esquecer aquela cena e seguir com sua vida. Uma vida construída sobre números, contratos e uma solidão confortável. Mas algo o mantinha enraizado no chão, como se seus pés se recusassem a obedecer. A noite estava fria e o vento soprava pela praça quase vazia. As lâmpadas dos postes piscavam, lançando sombras oscilantes sobre o banco de concreto onde Dona Amélia e Luara estavam sentadas. Por um momento, ele apenas observou. A idosa ajeitava o casaco fino sobre os ombros da menina, protegendo-a do vento. Luara se encolhia ao lado dela, como se aquele pequeno gesto fosse suficiente para torná-la imune ao frio cortante. Eduardo não se lembrava da última vez que alguém fizera algo por ele sem esperar nada em troca. Ele respirou fundo e caminhou em direção às duas. O silêncio foi imediato. Dona Amélia levantou o olhar tranquila, mas atenta. Luara, no entanto, reagiu como um animal acuado. Seus olhos arregalaram-se e ela rapidamente se escondeu atrás da idosa, segurando sua roupa com força. Eduardo sentiu um peso no peito. Ele sempre fora um homem de presença intimidadora. Aprendeu a usá-la a seu favor nos negócios. Mas ali, naquela praça, diante daquelas duas figuras frágeis, sentia-se desconfortavelmente deslocado. "Boa noite", disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Dona Amélia inclinou levemente a cabeça, avaliando-o com um olhar paciente. "Boa noite, filho." Silêncio. Eduardo olhou para Luara, que ainda se escondia. A menina espiava por trás das dobras da saia da idosa, os olhos escuros cheios de desconfiança. "Não precisa ter medo", disse ele, tentando soar mais brando. Luara não respondeu. Apenas se encolheu mais. O desconforto cresceu dentro dele. Eduardo nunca tivera problemas em interagir com pessoas. Mas ali, diante daquela menina que não confiava nele e daquela idosa que o observava sem pressa, sentia-se deslocado. Então, fez o que sempre soube fazer. Pegou a carteira e tirou algumas notas de dinheiro. "Aqui. Isso deve ajudar." Ele estendeu as cédulas para Dona Amélia, esperando que ela pegasse sem hesitação. Mas a idosa não se moveu. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele e sorriu. Não um sorriso de gratidão, mas de compreensão. "Meu filho", disse ela, a voz suave, mas firme. "Ajuda não se mede em cifrões. O que essa menina precisa, dinheiro nenhum compra." A frase bateu em Eduardo como um golpe. Por um segundo, ele não soube o que dizer. Ele não entendia. Dinheiro comprava tudo, tudo. Respeito, conforto, segurança. O que mais alguém poderia querer? "Mas vocês..." Eduardo olhou ao redor. "Vocês vivem na rua.
Isso poderia ajudá-las. Dona Amélia balançou a cabeça. Dinheiro paga comida, paga um teto, mas não paga amor, nem confiança, nem o calor de saber que alguém se importa de verdade. Eduardo franziu a testa. Aquelas palavras o incomodavam mais do que deveriam. Ele olhou para Luara. A menina ainda o observava com desconfiança. Seus olhos eram duros, muito mais maduros do que deveriam ser para alguém tão pequena. Ela já aprendera a não confiar. Eduardo não sabia por quê, mas aquilo o incomodava. Porque ela não o via como um salvador, como alguém que podia resolver seus problemas. Ele fechou a carteira, irritado. Como quiser, disse, seco. Virou-se e saiu. Mas enquanto se afastava, sentiu o peso daquelas palavras ecoando dentro dele. Ajuda não se mede em cifrões. Ele sabia que aquela frase o acompanharia pelo resto da noite, talvez pelo resto da vida. Eduardo não voltou à praça no dia seguinte, ou pelo menos tentou não voltar. Ele se jogou no trabalho, como sempre fizera quando algo o incomodava. Desde cedo aprendera que sentimentos eram distrações perigosas. Quando a mãe chorava pelos cantos da casa e ele queria consolá-la, o pai o puxava pelo braço e dizia: "Homens não perdem tempo com bobagens." E Eduardo aprendeu. Fechava-se dentro do escritório, analisava gráficos de crescimento, reavaliava investimentos. O dinheiro era um território seguro, frio, previsível. Não existiam variáveis emocionais que comprometessem seu controle sobre tudo. Mas naquela noite, enquanto revisava um contrato de milhões de dólares, percebeu que não conseguia se concentrar. O rosto de Dona Amélia surgiu em sua mente. O tom tranquilo da voz dela. Ajuda não se mede em cifrões. E os olhos de Luara carregados de desconfiança. Por que aquilo o incomodava tanto? Eduardo largou a caneta e massageou as têmporas. Precisava dormir, precisava desligar a mente. Mas quando se viu novamente ao volante de seu carro, dirigindo sem um destino claro, soube que estava apenas se enganando. Ele estava indo até a praça. Nos primeiros dias, Eduardo não se aproximou. Ele observava de longe, encostado em um poste ou dentro do carro, vendo sem ser visto. Sentia-se ridículo por aquilo, mas algo dentro dele o impelia a voltar. Dona Amélia e Luara seguiam a mesma rotina. Durante o dia, a idosa recolhia papelão e latinhas, enquanto Luara brincava com crianças de rua ou ajudava como podia. Ao cair da noite, Dona Amélia sempre encontrava um jeito de conseguir um pedaço de pão, uma fruta ou um prato quente para dividir com a menina. Eduardo percebia os pequenos detalhes. Quando o vento soprava mais forte, Dona Amélia abraçava Luara e esfregava suas costas, como se tentasse aquecê-la com o próprio corpo. Quando Luara acordava assustada no meio da noite, Dona Amélia cantava baixinho para acalmá-la. Quando Dona Amélia sentia dor ao caminhar, e Eduardo notou que isso acontecia cada vez com mais frequência, ela disfarçava, fingia que nada estava errado. Mas a menina sabia. E Eduardo também. Quem eram elas? De onde tinham vindo? E como podiam parecer tão felizes? As respostas começaram a surgir aos poucos. Eduardo ouviu fragmentos de conversas quando Dona Amélia interagia com outras senhoras da rua. Juntou pedaços da história, até que o quadro se formou completamente. Luara não tinha pais. Ou melhor, tinha, mas nunca soube quem eram. Foi encontrada ainda bebê, enrolada em um cobertor puído, abandonada perto de uma lixeira em uma viela escura. Sem nome, sem identidade, apenas mais um fardo descartado em uma cidade grande demais para se importar. Dona Amélia a encontrou. Não sabia nada sobre a criança, não tinha dinheiro nem estrutura para cuidar de um bebê, mas não conseguiu ignorá-la. A levou para perto, deu-lhe um nome e fez o possível para alimentá-la. Nos primeiros anos, mendigava leite em padarias e comida em restaurantes. Muitos recusavam, alguns davam sobras, e entre recusas e esmolas, as duas sobreviveram.
Eduardo fechou os olhos, sentindo uma pressão no peito. Aquela menina crescera sem um lar, sem um nome, sem uma única certeza além da de que ninguém se importava com ela. E por algum motivo, aquilo o atingiu como uma lâmina. Na quinta noite de observação, Eduardo chegou à praça e imediatamente sentiu algo errado. O ar estava carregado. A tensão era palpável. Ele avistou Dona Amélia e Luara encolhidas no banco, enquanto um homem corpulento gesticulava agressivamente na frente delas. "Já falei que não quero mendigos aqui." A voz dele ecoou pela praça quase vazia. Eduardo parou no meio-fio, sentindo o sangue ferver. Dona Amélia manteve a calma. "Senhor, não estamos incomodando ninguém", disse ela com suavidade. "Vocês incomodam só por existirem." O homem rugiu. Luara se encolheu contra a idosa. Seus olhos, grandes e escuros, estavam arregalados de medo. Eduardo não pensou. Apenas agiu. "Elas não estão fazendo mal a ninguém." A frase saiu antes que ele pudesse conter. O comerciante virou-se abruptamente, encarando Eduardo com irritação. "E você, quem é?" Eduardo não hesitou. Estava acostumado a lidar com homens assim, arrogantes até o momento em que sentiam que estavam lidando com alguém com mais influência. Ele endireitou os ombros e lançou um olhar impassível. "Apenas alguém que não vê sentido em expulsar duas pessoas inocentes de um banco de praça." O comerciante o encarou, avaliando sua postura, suas roupas caras, a firmeza da voz. Eduardo conhecia aquele tipo de hesitação. O homem estava ponderando se valia a pena discutir com alguém claramente mais poderoso do que ele. Por fim, bufou. "Só não quero que elas espantem minha clientela", murmurou, afastando-se. Eduardo o observou desaparecer na rua escura, sentindo a adrenalina ainda queimando em seu sangue. Ele nunca havia se importado com esse tipo de situação antes. Nunca interferira. Mas, agora que fizera, algo dentro dele mudou. Ele virou-se devagar e encontrou o olhar de Dona Amélia. A idosa sorria, não um sorriso de gratidão, mas de reconhecimento, como se já soubesse desde o início que Eduardo voltaria. Ele olhou para Luara. A menina não sorria, apenas o encarava, confusa, como se perguntasse por quê. Eduardo não sabia responder. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se útil. Eduardo não voltou à praça naquela noite, nem na seguinte, mas não porque quisesse se afastar. Era porque não sabia lidar com o que estava sentindo. Aquela cena, Dona Amélia encolhida no banco, Luara assustada, o comerciante gritando, ainda ecoava em sua mente, e a sua própria reação o desconcertava. Por que ele havia se metido naquela situação? O que havia nele que o fez intervir sem pensar? Ele passara a vida inteira ignorando tudo que não envolvesse dinheiro, poder ou negócios. E agora estava se preocupando com uma idosa e uma menina de rua. Isso não fazia sentido. Ele queria afastar esses pensamentos, mas quando deitou na cama naquela noite, foi puxado por lembranças que ele não evocava há anos. A casa dos Almeida era grande, imponente, mas fria. Eduardo era um garoto de 7 anos quando aprendeu a lição mais importante da sua vida. Ele se lembrava do jantar, a grande mesa de mogno, as taças de cristal, os pratos perfeitamente organizados sobre a toalha branca, tudo meticulosamente impecável. O pai, Henrique Almeida, sentado na cabeceira, sempre rígido, sempre severo. A mãe, Isabela, quieta ao seu lado, mexendo na comida sem ousar levantar o olhar. E ele, Eduardo, pequeno e atento a cada mínimo movimento do homem que comandava a casa. A colher escorregou de sua mão. O tilintar do metal no prato pareceu um trovão no silêncio opressor. Henrique ergueu os olhos. "Mãos firmes, Eduardo", disse ele, sem elevar a voz, mas com um peso que congelou o garoto no lugar. Eduardo engoliu em seco. "Desculpe, pai. Homens não tremem." A mãe permaneceu em silêncio. Eduardo sentiu os olhos arderem.
Ele odiava decepcionar seu pai. Queria que ele o olhasse com orgulho, que pelo menos uma vez dissesse que estava satisfeito com algo que o filho fazia, mas Henrique nunca estava. E naquele momento Eduardo percebeu. Se quisesse ser forte, se quisesse ser respeitado, não poderia demonstrar fraqueza. Ele engoliu as lágrimas e nunca mais chorou. Eduardo abriu os olhos abruptamente, o peito subindo e descendo rápido. Ele não pensava naquilo há anos, não pensava no pai, na mãe, no quão sozinho ele realmente esteve durante toda a vida. E então, como um choque, veio a comparação inevitável. Dona Amélia, aquela mulher que não tinha nada, nenhuma riqueza, nenhum conforto. E mesmo assim, dava tudo de si para uma menina que nem era sua neta de verdade. Ela era exatamente o oposto de seu pai. Se Henrique Almeida era um homem que via emoções como fraqueza, Dona Amélia via o amor como a maior força de todas. Eduardo sentiu uma inquietação insuportável no peito. Era como se tudo aquilo que ele passara a vida inteira acreditando estivesse ruindo. Nos dias seguintes, Eduardo não voltou à praça, mas começou a agir das sombras. Ele ligou para um contato e providenciou discretamente um pequeno kit de roupas novas e cobertores. Deixou-os no banco da praça tarde da noite, onde sabia que Dona Amélia os encontraria pela manhã. Mandou um funcionário deixar discretamente pães e frutas perto do local onde as duas dormiam, mas nunca se mostrou. Ele não queria que soubessem que era ele. Não queria que pensassem que ele se importava, porque ele não se importava, certo? Mas então, numa noite qualquer, ao passar pela praça de longe, Eduardo viu Dona Amélia ajudando Luara a vestir um dos casacos que ele havia providenciado. Parece um abraço quentinho, né, minha menina? Disse a idosa, apertando a gola ao redor do pescoço da criança. Luara sorriu, abraçando a roupa contra o corpo. E Eduardo sentiu um nó na garganta. Sem perceber, fechou as mãos em punhos. Por que aquilo o afetava tanto? Porque ele sentia que precisava continuar ajudando. Isso o assustava, porque quanto mais ajudava, mais envolvido ficava. E ele não queria se envolver, ou queria. Eduardo não deveria estar ali. Ele sabia disso. Tinha compromissos importantes, contratos a revisar, reuniões com investidores. Mas, em vez de estar no escritório ou na sede de uma de suas empresas, ele estava parado na esquina de uma praça, observando uma idosa e uma menina de rua, como se aquilo fosse o acontecimento mais importante do mundo. Talvez fosse, porque, pela primeira vez na vida, Eduardo não sabia explicar o que estava sentindo. A praça ainda estava vazia naquela manhã. O sol nascera há pouco, pintando o céu de tons alaranjados, e o ar trazia consigo um frescor quase agradável, contrastando com o asfalto quente das ruas. Eduardo estava ali há mais de uma hora, apenas olhando. Desde a noite anterior, não conseguia afastar um pensamento incômodo da mente. O que fazia aquelas duas parecerem tão completas? Dona Amélia e Luara não tinham nada. Nenhum teto para protegê-las, nenhuma garantia de que teriam comida no dia seguinte. A vida delas era incerta, marcada por dificuldades diárias, mas ainda assim pareciam felizes, e isso o incomodava de uma forma que ele não sabia explicar. Ele decidiu que naquela manhã observaria o dia delas por completo. Talvez, se assistisse de perto, finalmente conseguisse entender. A praça começou a ganhar vida conforme o tempo passava. O tráfego aumentava. Pessoas apressadas cruzavam as ruas, algumas correndo para o trabalho, outras apenas passando sem prestar atenção ao que acontecia ao redor. Mas Eduardo via tudo. Ele percebeu quando Dona Amélia e Luara acordaram. A idosa se espreguiçou, massageando os joelhos com uma expressão de leve desconforto. Eduardo notou que, ultimamente, ela parecia sentir dores ao se levantar. Luara despertou devagar, esfregando os olhos e bocejando, encolhida em um cobertor fino e gasto.
Eduardo prendeu a respiração quando viu Dona Amélia ajeitar o cabelo da menina com delicadeza e sorrir. "Bom dia, minha menina", disse ela, sua voz carregada de ternura. Luara sorriu de volta, um sorriso genuíno, como se tivesse dormido na cama mais confortável do mundo. "Bom dia, vovó." Aquele simples cumprimento fez algo se remexer dentro de Eduardo. Ele não conseguia se lembrar da última vez que desejara um bom dia para alguém, ou de quando alguém fizera isso por ele. Sua rotina matinal sempre fora a mesma: acordar, se vestir, tomar um café rápido e seguir direto para o trabalho. Nada de sorrisos, nada de afeto, apenas obrigações. Dona Amélia, ao contrário, fez com que um simples amanhecer parecesse um presente. Eduardo desviou o olhar, tentando ignorar aquela sensação. Ele precisava continuar observando. Depois de alguns minutos, Dona Amélia retirou algumas folhas de papel amassadas de uma sacola e as espalhou no chão, sentando-se ao lado de Luara. Eduardo franziu o senho. O que elas estavam fazendo? Então percebeu. Dona Amélia estava ensinando Luara a ler. A idosa passava os dedos enrugados sobre as palavras, dizendo cada letra devagar, como se estivesse guiando a menina por um caminho invisível. O sol, Luara repetiu, os olhos brilhando. O sol. Muito bem, minha menina. Eduardo não conseguia desviar o olhar. Aquilo era estranho para ele. Lembrava-se de sua própria infância, quando aprendera a ler e escrever fora uma obrigação. Seu pai exigia perfeição. Se errasse uma palavra, um olhar frio de reprovação o atravessava como uma lâmina. Ele odiava aqueles momentos. Mas Luara, ela estava radiante. E Dona Amélia, ela não ensinava apenas palavras, ela dava amor. E pela primeira vez Eduardo se perguntou: será que aprender poderia ter sido algo diferente para ele? Algo bonito? Algo compartilhado? Ele afastou o pensamento rapidamente. Não queria se aprofundar nisso, mas não conseguiu evitar o aperto no peito. O tempo passou. Depois da lição, Dona Amélia e Luara começaram a brincar. Uma brincadeira simples, infantil, feita de imaginação e risadas genuínas. Luara pegou um galho seco e apontou para Dona Amélia como se fosse uma varinha mágica. "Senhora Amélia, eu decreto que agora a senhora é uma rainha." Dona Amélia fingiu um ar de surpresa exagerado, levando as mãos ao rosto. "Oh, minha nossa, então devo usar uma coroa." Ela pegou um pedaço de papelão e dobrou-o até formar um chapéu torto, colocando-o na cabeça. Luara caiu na gargalhada. E Eduardo sentiu um nó na garganta. Elas estavam brincando como se fossem uma família. Mesmo sem ter nada, Dona Amélia criava um mundo para aquela menina. Um mundo onde Luara se sentia especial, amada, protegida. Eduardo desviou o olhar. Aquilo o incomodava mais do que deveria, porque ele nunca tivera algo assim. Nunca brincara com os pais, nunca tivera alguém que o deixasse ser criança. Na mansão dos Almeida, as coisas eram diferentes. Seu pai via qualquer tipo de brincadeira como perda de tempo. Sua mãe, sempre submissa, apenas observava em silêncio enquanto ele era moldado para ser um homem sério, duro, implacável. Ele crescera sabendo que o mundo não era um lugar para fantasia. Mas ali, naquela praça, Dona Amélia e Luara haviam criado um reino inteiro. E Eduardo sentiu inveja. Inveja de algo que ele nunca soube que queria. Eduardo se afastou lentamente da praça, sentindo um peso no peito que ele não sabia nomear. Aquela manhã lhe mostrou mais do que ele esperava. Mostrou que o amor estava nos detalhes, nos sorrisos trocados entre uma lição de leitura, no carinho de um gesto simples, como arrumar o cabelo de alguém pela manhã, na risada de uma brincadeira boba. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, mas nada daquilo poderia ser comprado. E pela primeira vez, Eduardo sentiu-se verdadeiramente pobre. Eduardo não sabia o que o levava até a praça todas as noites. Ele dizia a si mesmo que era apenas curiosidade.
Uma parte dele queria entender como aquelas duas conseguiam viver daquela forma e ainda assim parecerem felizes. Mas no fundo sabia que não era só isso. Algo nele mudara desde a primeira vez que viu Dona Amélia alimentar Luara com tanto carinho. Ele sentia que estava caminhando para um lugar do qual talvez não houvesse volta. Mas, naquela noite, Eduardo descobriria algo que mudaria tudo. Era tarde e a praça estava quase vazia. Eduardo mantinha-se à distância, encostado em um poste, observando como sempre fazia. Dona Amélia e Luara estavam sentadas no banco, conversando com outra senhora de idade, uma mulher franzina e de cabelos grisalhos que Eduardo já vira algumas vezes por ali. Ele não pretendia ouvir a conversa, mas então ouviu um nome e congelou no lugar. "E o Gabriel?" perguntou a senhora. Dona Amélia suspirou. O silêncio que veio em seguida foi pesado. "Meu menino, se foi há muitos anos", disse Dona Amélia com um sorriso triste. "Mas nunca passa, sabe? A saudade..." A outra senhora assentiu. "Ele era tão bom. Lembro quando brincava com os filhos dos vizinhos. Sempre educado, sempre prestativo. O mundo foi muito cruel com ele." O peito de Eduardo apertou. Dona Amélia teve um filho e ele partiu. Ele prendeu a respiração e continuou ouvindo. "Ele era tudo para mim", continuou Dona Amélia. "Criá-lo sozinha não foi fácil, mas ele nunca reclamou de nada. Sempre sorria, sempre dizia que um dia ia me dar uma casa grande, para eu nunca mais precisar passar necessidade." Os olhos da senhora ao lado dela se encheram de lágrimas. "E aquele dia, o acidente..." Dona Amélia fechou os olhos por um instante, como se afastasse uma dor que nunca realmente partira. "Não gosto de lembrar daquele dia", disse, num sussurro. A amiga apertou sua mão. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aconteceu com Gabriel? Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia parar de pensar naquilo. O passado de Dona Amélia o atormentava de uma forma que ele não compreendia. Ele precisava saber mais. Então, discretamente, começou a perguntar por aí. Conversou com um taxista que trabalhava há anos na região, com um comerciante que vendia frutas perto dali. E aos poucos montou a história. Gabriel se foi aos 20 anos. Estava voltando do trabalho à noite quando um assaltante o abordou. O criminoso queria sua carteira, mas Gabriel hesitou. Um segundo. Apenas um segundo de hesitação. E o disparo ecoou na rua deserta. Dona Amélia soube do ocorrido poucas horas depois. O filho desacordado no asfalto, enquanto a polícia isolava a cena do crime. Eduardo fechou os olhos ao imaginar a cena. Ela perdeu tudo. Ela perdeu a única pessoa que a amava incondicionalmente. E mesmo assim, anos depois, ela ainda tinha amor para dar. Foi então que Eduardo sentiu algo que nunca experimentara na vida: empatia. Eduardo sentou-se no sofá de sua mansão e esfregou o rosto com as mãos. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. O passado de Dona Amélia o atingira de uma forma que ele não esperava. Ela teve um filho. Ela o perdeu da pior forma possível. E em vez de se tornar uma mulher amarga, rancorosa, ela ainda amava. Ela ainda pegava uma menina abandonada e a tratava como se fosse sua neta. Ela ainda dividia o pouco que tinha com um sorriso no rosto. Eduardo tentou imaginar como seria perder alguém assim, mas percebeu que nunca teve ninguém para perder. Ele nunca amou alguém a ponto de sentir aquele tipo de dor. E pela primeira vez sentiu-se vazio. Todo o dinheiro que tinha, todos os imóveis, todos os carros de luxo. Nada disso significava nada comparado ao que Dona Amélia tivera e ao que perdera. Eduardo sempre se considerou um homem forte. Mas agora, olhando para a história daquela mulher, ele se sentia pequeno. No dia seguinte, Eduardo voltou à praça. Mas, dessa vez, não para apenas observar. Ele se aproximou. Dona Amélia o viu e sorriu, como sempre fazia.
Mas pela primeira vez, Eduardo sentiu algo diferente ao vê-la. Ele não a via mais apenas como uma idosa humilde. Ele a via como uma mãe que perdeu tudo e ainda escolheu amar. E isso o mudou. Eduardo passou a noite em claro. Depois de descobrir sobre Gabriel e a dor silenciosa que Dona Amélia carregava, algo dentro dele se rompeu. Ele nunca pensara muito em perdas. Nunca teve alguém próximo o suficiente para que a vida lhe tirasse. Seus pais nunca foram uma presença afetuosa e quando morreram, ele apenas seguiu em frente como se nada tivesse mudado. Mas Dona Amélia, ela perdeu tudo e ainda assim escolheu continuar amando. Essa ideia se repetia em sua mente como um eco incômodo. Ele se sentia pequeno diante disso, mas também sabia que precisava fazer alguma coisa. Então, tomou uma decisão. Ele compraria um presente para Luara. Seria uma forma de quebrar aquela barreira invisível entre eles. Se quisesse entendê-las de verdade, precisava ser aceito. E até agora, a menina o olhava com desconfiança. Eduardo nunca comprou presentes para ninguém. Mesmo quando criança, seus pais nunca foram do tipo que lhe davam algo significativo. Tudo que ele recebia vinha como uma obrigação. Roupas caras, brinquedos luxuosos que ele nunca pediu, dinheiro depositado em sua conta como um lembrete de que o afeto era transacional. Então, quando entrou em uma loja de brinquedos, percebeu que não fazia ideia do que estava fazendo. Ele caminhou pelos corredores, observando bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro. Nada parecia certo, nada parecia suficiente. Foi quando viu um pequeno urso de pelúcia marrom em uma das prateleiras. Ele era simples, com costuras um pouco tortas e olhos de botão. Não era nada extravagante, mas Eduardo imaginou Luara segurando aquele urso. E pela primeira vez na vida, soube o que queria dar a alguém. Comprou o urso e saiu da loja com algo que nunca sentira antes: expectativa. Eduardo chegou à praça naquela noite com o urso dentro de uma sacola. Seu coração batia rápido, algo que ele não estava acostumado a sentir. Ele viu Dona Amélia e Luara sentadas no mesmo banco de sempre, conversando baixinho. Respirou fundo e se aproximou. "Boa noite", disse ele, tentando manter a voz leve. Dona Amélia sorriu, como sempre fazia. "Boa noite, filho." Luara, no entanto, se encolheu ligeiramente. Ela não se escondia mais atrás da idosa como antes, mas seu olhar ainda carregava reserva. Eduardo hesitou. Aquele olhar o incomodava mais do que deveria. Com um gesto quase desajeitado, ele pegou a sacola e a estendeu para Luara. "Isso é para você." A menina franziu a testa. Ela não pegou a sacola imediatamente. Apenas olhou para ele desconfiada. Dona Amélia permaneceu em silêncio, observando a cena com paciência. Eduardo engoliu em seco. "Vá em frente, não morde." Silêncio. Luara então pegou a sacola com hesitação e abriu devagar, como se esperasse que houvesse algo perigoso ali dentro. Quando viu o urso de pelúcia, seus olhos brilharam por um instante, apenas um instante, e então se apagaram. Ela fechou a sacola rapidamente e devolveu para Eduardo. "Não posso aceitar." Eduardo congelou. "O quê?" "Eu não posso aceitar", repetiu a menina, sua voz firme, mas não rude. Ela olhou diretamente nos olhos dele. E naquele momento, Eduardo percebeu o que estava acontecendo. Luara não confiava nele. Ela achava que aquele presente vinha com um preço. E Eduardo entendeu por quê. Na vida dela, nada vinha de graça. Ela sabia que quando alguém te dá algo, geralmente espera algo em troca. Ela aprendeu isso da pior forma. Eduardo sentiu o estômago afundar. Por um instante, não soube o que fazer. Ele sempre resolvera tudo com dinheiro, com gestos tangíveis. Mas ali, diante daquela menina que recusava um presente sem malícia, sem segundas intenções, ele percebeu uma verdade dolorosa. Afeto não pode ser comprado. Ele olhou para Dona Amélia como se buscasse uma explicação.
Mas a idosa apenas observava, com um olhar que parecia dizer que essa era uma lição que ele precisava aprender sozinho. Luara apertou os lábios, segurando o olhar dele. Havia medo ali, havia insegurança e, no fundo, havia desejo. Ela queria aceitar, mas não sabia se podia. Luara. Eduardo começou sem saber direito o que queria dizer. A menina permaneceu em silêncio. Eduardo hesitou. Então, sem perceber, ele fez algo que nunca fez antes. Ele contou algo sobre si mesmo. Quando eu era criança, eu também não gostava de ganhar presentes. Luara piscou. Dona Amélia desviou o olhar para ele, interessada. Eduardo percebeu que havia falado sem pensar, mas agora não queria parar. Tudo que eu recebia vinha com um propósito. Um brinquedo para me distrair enquanto meu pai trabalhava. Um presente caro para me lembrar que eu não precisava de ninguém além da minha família. Ele riu sem humor, mas eu nunca me senti parte de nada. Luara o observava com atenção. Eduardo respirou fundo. Esse urso não tem preço, Luara. Não estou te dando isso porque quero algo em troca. Não quero nada de você. Ele parou, tentando encontrar as palavras certas. Só achei que você gostaria de ter algo que fosse só seu. Luara desviou o olhar para a sacola. Seus dedos se moveram levemente sobre o tecido, como se lutasse contra o desejo de abrir de novo e pegar o urso em suas mãos. Mas no final, ela apenas balançou a cabeça. Eu não posso aceitar, repetiu baixinho. Dona Amélia pousou a mão no ombro da menina. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas dessa vez ele não insistiu. Ele entendeu. Luara não queria um presente. Ela queria segurança. Queria saber que, se aceitasse aquele urso, ele não desapareceria no dia seguinte. Queria saber que ele não iria sumir como todo mundo sumiu da vida dela. Eduardo saiu da praça naquela noite com o urso debaixo do braço. E no caminho de volta, pensou em algo que nunca havia pensado antes. Confiar em alguém não era uma escolha imediata. Era algo que se construía. Se ele queria que Luara o visse como alguém confiável, precisava provar. Não com presentes, não com dinheiro, mas com tempo. Ele não sabia ainda como faria isso, mas pela primeira vez sabia que queria tentar. Eduardo voltou à praça na noite seguinte, e na seguinte, e na outra. Era um hábito que não planejou, uma decisão que não tomou conscientemente. Mas de alguma forma, todas as noites, depois do trabalho, depois de ignorar o vazio da própria casa, seus passos o levavam até ali. Ele tentava se convencer de que não havia um motivo específico. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse apenas uma distração temporária. Mas no fundo, Eduardo sabia a verdade. Ele queria estar ali. Queria ouvir as histórias de Dona Amélia. Aquelas narrativas cheias de emoção que, por algum motivo, prendiam sua atenção como nenhum relatório financeiro jamais conseguira. Queria observar Luara, a forma como ela via o mundo com olhos atentos, como se cada detalhe fosse digno de ser notado. E, principalmente, queria entender por que estar com elas o fazia sentir algo que ele não sabia nomear. Nos primeiros dias, a dinâmica entre eles não mudou muito. Dona Amélia sempre o recebia com um sorriso gentil. E Luara ainda não confiava completamente nele. Ela não se escondia mais, não desviava o olhar sempre que Eduardo se aproximava, mas ainda havia uma barreira invisível entre eles. Ele percebia isso nos pequenos detalhes, na forma como ela ficava em silêncio quando ele chegava, na maneira como sempre se posicionava perto de Dona Amélia, como se esperasse que a qualquer momento Eduardo desaparecesse, como tantas outras pessoas haviam feito antes. Mas então, algo mudou. Foi sutil, quase imperceptível. A primeira vez que Luara fez uma pergunta para ele: "Você tem irmãos?" Eduardo piscou, surpreso com a pergunta. Era a primeira vez que a menina demonstrava curiosidade sobre ele. "Não", respondeu. "Sou filho único." Luara franziu o senho como se estivesse processando aquela resposta. "Então você sempre foi sozinho."
Eduardo abriu a boca, pronto para negar automaticamente. Mas então percebeu que era verdade. Sempre foi sozinho. Mesmo quando criança, mesmo cercado de empregados, professores particulares, conhecidos do mundo dos negócios de seu pai. Sempre esteve só. Sim, disse ele baixinho. Luara assentiu, como se aquela resposta fizesse sentido para ela. E Eduardo percebeu que, mesmo sem dizer nada, ela entendia. Talvez porque, de certa forma, ela também sempre estivesse sozinha. Naquela noite, Eduardo chegou à praça e encontrou Dona Amélia e Luara sentadas na grama, olhando para o céu. A idosa segurava um pedaço de pão, partindo-o devagar para que a menina comesse aos poucos. Ele se aproximou devagar, sem anunciar sua chegada. Boa noite, disse, depois de alguns instantes. Dona Amélia sorriu. Boa noite, filho. Luara olhou para ele por um instante antes de voltar a atenção para o céu estrelado. Eduardo seguiu seu olhar. O que estão olhando? Estrelas, respondeu Luara, como se fosse óbvio. Eduardo franziu o senho. Estrelas. Sim, a menina apontou com o dedo. Aquela ali parece um gato. Ele olhou para o céu, tentando enxergar o que ela via. Um gato? Sim, disse ela com entusiasmo. Olha bem, ali estão as orelhas e ali a cauda. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Isso não é uma constelação. Quem disse? Astrônomos, respondeu ele simplesmente. Luara cruzou os braços. E quem disse que eles podem decidir sozinhos? Eduardo abriu a boca para responder. E então riu, baixo, quase sem perceber. A lógica da menina não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido do mundo para ela. Dona Amélia sorriu ao vê-lo rir, e Eduardo percebeu que não ria assim há anos. Ele se pegou relaxando, o peso constante em seus ombros diminuindo, ainda que só por alguns segundos. E o pior de tudo, aquilo era bom. Os dias passaram. E Eduardo se tornava cada vez mais parte daquela rotina. Ele não era mais apenas um estranho. Agora, quando chegava à praça, Dona Amélia o cumprimentava com naturalidade e Luara não se afastava. Era sutil. Pequenos gestos, pequenos momentos. Mas Eduardo sabia que algo estava mudando. E isso o assustava. Porque se gostava da companhia delas. Se pegava pensando no que Luara diria sobre as estrelas daquela noite. Se começava a sentir falta das conversas tranquilas com Dona Amélia, o que isso significava? Ele sempre viveu sozinho. Sempre acreditou que não precisava de ninguém. Mas agora ele se via precisando delas. Precisando da calma que encontrava na voz de Dona Amélia. Precisando da leveza de Luara, de sua forma inocente de ver o mundo, precisando sentir que pertencia a algum lugar. Mas Eduardo não podia admitir isso, porque admitir significava aceitar que sua vida inteira, suas escolhas, sua forma de viver, estavam erradas. Ele queria acreditar que poderia simplesmente continuar observando, continuar ajudando de longe, sem se envolver demais. Mas no fundo, sabia que era tarde demais. Ele já estava envolvido. E se algum dia precisasse escolher entre aquela vida solitária e vazia que sempre conheceu e a companhia daquelas duas, o que faria? Eduardo não sabia. Isso o apavorava. A noite estava fria mais do que o normal. O vento assobiava entre os galhos das árvores, espalhando folhas secas pela praça quase deserta. Eduardo estava lá, como todas as noites. Mas dessa vez, havia uma inquietação estranha dentro dele. Algo que o fazia olhar para Dona Amélia com mais atenção. Como se seu corpo soubesse antes mesmo de sua mente que algo estava prestes a acontecer. Ela parecia cansada. Seus olhos, normalmente brilhantes e vivos, estavam mais opacos. Seus gestos eram mais lentos, como se cada movimento exigisse um esforço maior do que o normal. Eduardo notou que, de vez em quando,
Dona Amélia levava discretamente a mão ao peito, respirando fundo antes de forçar um sorriso para Luara. Ele franziu a testa. "A senhora está bem?" perguntou, sem conseguir conter a preocupação. Dona Amélia sorriu, aquele sorriso tranquilo que sempre dava. "Ora, meu filho, só um pouco cansada. Deve ser a idade me lembrando que está passando rápido demais." Eduardo quis insistir, mas antes que pudesse dizer algo, Luara começou a falar sobre como havia descoberto um novo atalho pela cidade, e a conversa seguiu outro rumo. Só que, lá no fundo, a inquietação permaneceu. E, quando aconteceu, Eduardo soube que não era apenas uma intuição. A cena aconteceu tão rápido que Eduardo mal conseguiu processar. Dona Amélia ainda estava sorrindo quando, de repente, seus olhos se reviraram levemente e seu corpo tombou para o lado. "Vovó!" Luara soltou um grito de pavor, sacudindo a idosa pelos ombros. Eduardo ficou paralisado por uma fração de segundo. Sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos estavam vendo. Então, seu corpo se moveu antes de sua mente processar. Num piscar de olhos, ele estava ajoelhado ao lado delas. "O que aconteceu?" Sua voz saiu tensa, urgente. "Eu não sei." Luara chorava, segurando a mão frágil da idosa. "Ela só caiu." Eduardo tocou o rosto de Dona Amélia. Sua pele estava fria, pálida demais. O coração dele disparou. Cada parte racional de seu cérebro gritava que ele precisava agir rápido. Mas, naquele momento, ele não era um empresário frio e calculista. Ele era apenas um homem apavorado. Sem pensar duas vezes, ele a pegou nos braços. "Venha, Luara!" A menina correu atrás dele, ofegante, enquanto Eduardo atravessava a praça com passos rápidos e decididos. Mas por dentro, ele estava em pânico absoluto. A cidade passava como borrões diante de seus olhos enquanto ele dirigia. O carro cortava as ruas com velocidade, os faróis iluminando o asfalto molhado. Eduardo nunca sentira o tempo passar tão devagar e tão rápido ao mesmo tempo. Cada segundo parecia cruelmente longo, como se o universo estivesse testando sua paciência. Mas cada minuto que se passava era uma ameaça à vida de Dona Amélia. Ele olhava pelo retrovisor constantemente. Luara estava no banco de trás, segurando a mão da idosa com força, os olhos cheios de lágrimas silenciosas. "Por favor, vovó," ela sussurrava, como se sua voz pudesse impedir que algo ruim acontecesse. Eduardo não podia permitir que algo acontecesse. Ele não sabia o que faria se perdesse aquela mulher. Ele não sabia como seguiria em frente, porque até agora, ele nunca perdera alguém que realmente importava para ele. E essa percepção o atingiu como um soco. Os sinais de trânsito pareciam demorados demais. As ruas pareciam se alongar diante dele. O barulho dos carros ao redor soava distante. Eduardo sempre viveu no controle de tudo, mas agora ele estava impotente. Seu peito apertava como se uma mão invisível estivesse o sufocando. Ele tentou se lembrar da última vez que se sentiu assim, mas não havia uma última vez. Ele nunca se sentiu assim, porque nunca se importou o suficiente para sentir medo de perder alguém. Mas agora, tudo que ele queria era que Dona Amélia ficasse bem. Quando Eduardo parou no sinal vermelho, sentiu um leve aperto na mão. Ele olhou rapidamente para trás e viu que os olhos de Dona Amélia estavam semi-abertos, pesados, cansados, mas conscientes. E então ela apertou a mão dele com força surpreendente e disse algo que o destruiu por dentro. "Se algo acontecer, cuide de Luara para mim." Eduardo sentiu o coração parar por um instante. "Não fale assim." Sua voz saiu mais ríspida do que ele pretendia, mas ele não podia aceitar essa ideia. Dona Amélia sorriu, aquele sorriso suave que sempre dava. Mesmo ali, debilitada no meio da incerteza, ela não demonstrava medo. "Prometa, Eduardo." Ele sentiu um nó na garganta. Ele não sabia prometer coisas, nunca prometeu nada a ninguém, porque promessas significavam responsabilidade, significavam estar presente para alguém.
E isso sempre foi algo que ele evitou. Mas olhando para Dona Amélia agora, olhando para Luara desesperada no banco de trás, ele soube. Não podia fugir dessa vez. Eu prometo. Dona Amélia fechou os olhos. E Eduardo acelerou o carro com o peito mais pesado do que nunca. A porta do hospital se abriu com violência quando Eduardo entrou carregando Dona Amélia nos braços. Preciso de ajuda. Sua voz, sempre controlada e fria, saiu carregada de algo que ele não queria admitir. Desespero. 2 enfermeiros correram em sua direção com uma maca. O que aconteceu? Ela desmaiou. Eduardo mal conseguia organizar as palavras. Estava pálida, fraca. Acho que desmaiou de exaustão ou... eu não sei. Ele nunca odiou tanto não saber algo quanto naquele momento. Luara correu ao lado dele, segurando a barra da jaqueta de Eduardo, como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Seus olhos estavam vermelhos, os lábios trêmulos. Ela vai ficar bem, não vai? A menina perguntou, com uma voz tão pequena que Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele olhou para os médicos. Ela vai ficar bem, não vai? Os enfermeiros não responderam. Apenas levaram Dona Amélia para dentro da ala de emergência, desaparecendo por uma porta branca e impessoal. E então, pela primeira vez, Eduardo se sentiu impotente. Ele podia controlar tudo em sua vida. Empresas, investimentos, contratos, mas ali, diante daquela porta fechada, ele não podia fazer nada, e isso o aterrorizava. As paredes brancas do hospital nunca pareceram tão sufocantes. Eduardo andava de um lado para o outro, os passos ecoando no chão esterilizado. Luara estava sentada em um dos bancos duros da recepção, encolhida, os braços ao redor das pernas. Ele olhou para ela e sentiu algo estranho. Era um sentimento que ele sempre evitara. Era preocupação verdadeira. Ela parecia tão pequena ali, tão indefesa. Eduardo suspirou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Você quer alguma coisa? Luara balançou a cabeça. Eu só quero que a vovó fique bem. Eduardo engoliu em seco. Ela vai ficar. A menina o encarou. Você tem certeza? E Eduardo percebeu que não podia prometer isso. Então, pela primeira vez, ele fugiu do olhar de Luara. E isso o destruiu por dentro. Uma enfermeira apareceu depois do que pareceram horas. O quadro dela é delicado, disse, consultando a prancheta. O que ela tem? Eduardo perguntou, tentando manter a voz firme. Desnutrição severa, pressão baixa e sinais de fadiga extrema. Mas o principal problema é o coração. Ela tem uma condição cardíaca que precisa ser tratada imediatamente. Eduardo sentiu um peso no estômago. E qual é o tratamento? A enfermeira hesitou. Um procedimento cirúrgico. Mas não sei se podemos. Por quê? A senhora Amélia não tem seguro-saúde e o procedimento é caro. Eduardo olhou para ela como se a mulher tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Quanto custa? Bem, algo em torno de 40 mil reais. Eu pago. A resposta saiu automática, natural, como se nunca houvesse outra opção. A enfermeira piscou, surpresa. O senhor, eu pago tudo. Eduardo repetiu, tirando a carteira e pegando o cartão. Faça os papéis, agora. A mulher hesitou por um instante, depois assentiu e saiu rapidamente. Luara o observava, os olhos arregalados. Você vai pagar? Eduardo olhou para ela. É claro que vou. A menina ficou em silêncio por um longo momento. Então sussurrou. Por quê? Eduardo abriu a boca para responder. Mas pela primeira vez, ele não sabia a resposta. Eduardo sempre se orgulhou de ser prático, de tomar decisões racionais, calculadas. Mas essa não foi calculada. Ele simplesmente fez, sem pensar no custo. Sem pensar se era certo ou errado. Sem pensar em absolutamente nada além de salvar Dona Amélia. E isso o assustava. Ele nunca se envolvia emocionalmente. Nunca fazia algo sem esperar um retorno. Mas agora, aqui estava ele, gastando 40 mil reais sem hesitação. E pela primeira vez, não sentia que era um ato de superioridade, como um rico
ajudando um pobre. Era pessoal, e ele não sabia como lidar com isso. Depois de assinar os papéis, Eduardo voltou à sala de espera. Luara ainda estava lá, agora segurando uma das mangas da blusa, como se estivesse tentando se agarrar a algo real. Ele se sentou ao lado dela, mas não disse nada. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era mais tenso. Não era mais um abismo. Era apenas silêncio. E então, Luara quebrou esse silêncio da maneira mais inesperada. Obrigada. A palavra foi dita baixinho, como se ela tivesse medo de que desaparecesse no ar. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer que não precisava agradecer. Queria dizer que não era nada, mas era. Era tudo. Então, ele simplesmente assentiu e esperou. Esperou pela cirurgia. Esperou pelo futuro incerto. Esperou porque, pela primeira vez, esperar por alguém fazia sentido. A sala de espera do hospital nunca pareceu tão fria. Eduardo estava sentado em uma das cadeiras duras, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. A cada minuto que passava, sentia-se mais inquieto. Ele não sabia há quanto tempo estava ali. Podiam ter sido horas, ou talvez dias. O tempo parecia ter perdido o sentido desde que Dona Amélia fora levada para a cirurgia. Luara estava ao seu lado, encolhida, os joelhos abraçados contra o peito. Ela não chorava mais. Depois de tanto tempo de espera, o silêncio tomou conta dela. E isso incomodava Eduardo mais do que qualquer coisa. A menina falava tanto, sempre fazia perguntas, sempre tinha algo a dizer. Mas agora, ela apenas esperava. E Eduardo sabia o que era essa espera. Era o medo de perder a única pessoa que realmente importava. E por algum motivo que ele ainda não compreendia completamente, esse medo agora era dele também. Dona Amélia sobreviveu. A cirurgia foi um sucesso. Mas a recuperação levaria tempo. Ela ficaria internada por semanas, sendo monitorada pelos médicos, recebendo os cuidados que nunca teve enquanto vivia nas ruas. E nesse meio tempo, Eduardo percebeu algo que nunca havia considerado. Luara estava completamente sozinha. Ela não tinha para onde ir. Não tinha ninguém além de Dona Amélia. E sem a idosa por perto, o mundo da menina se resumia a um hospital e a um homem que ela ainda não sabia se podia confiar. Eduardo percebeu isso na primeira noite que passaram sem Dona Amélia. Ele tentou levá-la para casa, mas Luara se recusou a ir. Eu quero ficar aqui. Luara, você não pode dormir no hospital. Mas, e se ela acordar e eu não estiver aqui? Eduardo viu o medo nos olhos dela. E sem saber o que mais fazer, cedeu. Passaram a noite em uma sala de espera improvisada, com Eduardo dormindo desconfortavelmente em uma poltrona e Luara deitada sobre um cobertor fino no chão. Foi ali que ele percebeu algo que nunca havia notado: a fragilidade da menina. Ela sempre parecia forte, sempre mantinha aquela postura de quem não precisava de ninguém. Mas sem Dona Amélia, sem a única figura materna que já conheceu, ela não passava de uma criança assustada. Nos dias seguintes, Eduardo assumiu o cuidado de Luara, e foi quando percebeu que nunca havia cuidado de ninguém antes. Ele não sabia exatamente como agir, o que dizer, o que fazer para tornar as coisas mais fáceis para ela. Levou-a para comer, mas percebeu que ela não estava acostumada a escolher sua própria comida. Levou-a para comprar roupas novas, mas ela hesitou antes de aceitar qualquer coisa, como se esperasse que houvesse um preço embutido no presente. E, no primeiro dia que a deixou sozinha em um apartamento temporário que ele arranjou para ela, voltou algumas horas depois e a encontrou no mesmo lugar, sentada no sofá, olhando para o nada. Ele franziu a testa. Você não fez nada esse tempo todo? Ela deu de ombros. Não tinha nada para fazer. Você pode assistir TV. Não gosto. Pode brincar. Ela o olhou como se ele tivesse dito algo absurdo. Brincar? Eduardo ficou em silêncio e então percebeu. Luara nunca teve tempo para ser criança.
Seu mundo sempre foi sobre sobrevivência, e agora, pela primeira vez, ela não sabia o que fazer quando não precisava lutar para continuar viva. Algo dentro de Eduardo se partiu nesse momento. E ele percebeu que, pela primeira vez, não estava ali por obrigação. Ele estava ali porque se importava. Na terceira noite sem Dona Amélia, Eduardo encontrou Luara sentada no canto do quarto, os joelhos dobrados, os olhos fixos no chão. Ele sentiu um aperto no peito. Ela mal falou o dia inteiro. Aproximando-se devagar, ele se agachou ao lado dela. Luara, ela não respondeu. Ele esperou. E então, ela começou a chorar. Foi um choro silencioso no começo, apenas algumas lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas em segundos, tornou-se algo incontrolável. Ela soluçava, os ombros tremendo, o peito subindo e descendo rápido. Eduardo ficou imóvel. Ele não sabia o que fazer. Nunca precisou consolar ninguém antes. Ele se sentiu impotente. Ela vai ficar bem, tentou dizer, mas sua voz soou fraca. Luara balançou a cabeça sem acreditar. E se ela não voltar? Eduardo não tinha essa resposta. Tudo dentro dele queria prometer que Dona Amélia voltaria, que nada de ruim aconteceria. Mas ele não sabia prometer coisas que não podia garantir. Então, fez a única coisa que podia. Ele se sentou ao lado dela e ficou ali, sem dizer nada, sem tentar consertar, apenas ficando ali, segurando a presença que ela precisava naquele momento. Foi quando sentiu um pequeno peso encostar-se nele. Luara se inclinou para o lado, apoiando a cabeça em seu braço. Foi um gesto tímido, mas carregado de significado. E Eduardo não se afastou. Certa noite, Eduardo a encontrou olhando pela janela do apartamento, observando as luzes da cidade. Ele se aproximou, cruzando os braços. No que está pensando? Luara continuou olhando para fora. Antes, eu ficava imaginando como seria morar em uma dessas casas grandes, disse ela, apontando para um dos prédios altos. Eu achava que as pessoas que moravam lá deviam ser felizes. Eduardo engoliu em seco. E agora? Ela deu um sorriso pequeno, sem humor. Agora eu acho que algumas dessas pessoas devem ser tão solitárias quanto quem mora na rua. Ele ficou sem palavras. Porque ela tinha razão. Ele era uma dessas pessoas. Luara virou o rosto para ele, estudando-o. Você é uma dessas pessoas, não é? Eduardo sustentou o olhar. E, depois de um longo silêncio, não conseguiu negar. No dia seguinte, quando foram visitar Dona Amélia no hospital, a idosa sorriu ao ver os dois entrarem juntos. Ela observou a forma como Eduardo caminhava ao lado de Luara. E então, Dona Amélia disse algo que pegou Eduardo desprevenido. Obrigada por cuidar dela, filho. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca quis cuidar de ninguém. Mas agora, ali, ouvindo Dona Amélia dizer aquilo, ele percebeu uma verdade inegável. Ele queria estar ali, porque no fundo ele precisava delas tanto quanto elas precisavam dele. A vida de Eduardo Almeida sempre foi uma sequência previsível de eventos. Acordar cedo, revisar contratos, tomar café sozinho enquanto lia relatórios financeiros, passar o dia em reuniões onde ninguém dizia exatamente o que pensava. Voltar para casa tarde da noite, entrar em um apartamento luxuoso sem uma única voz para recebê-lo e repetir tudo no dia seguinte. Era assim que ele sempre viveu. Era assim que ele acreditava que a vida deveria ser. Mas agora, tudo estava diferente. Agora, todas as manhãs, havia Luara ao seu lado. Agora, todas as tardes, ele visitava Dona Amélia no hospital, vendo sua recuperação lenta, ouvindo suas palavras sempre cheias de paciência e carinho. Agora, sua rotina já não pertencia apenas a ele. E pela primeira vez, ele não queria que fosse diferente. Eduardo sempre tomava café da manhã mecanicamente. Comida, para ele, nunca foi um prazer. Sempre foi uma necessidade, algo que fazia parte da rotina, mas sem qualquer significado real. Até aquele dia.
A cozinha era simples, pequena, nada parecida com os salões luxuosos dos restaurantes onde ele costumava comer. Mas havia algo diferente naquela manhã. O cheiro do café recém-passado se misturava ao aroma do pão quentinho e da manteiga derretendo sobre ele. Dona Amélia, agora um pouco mais forte, movia-se devagar, ajeitando os pratos na mesa com aquele olhar sereno de quem parecia grata apenas por estar viva. Luara, ao seu lado, mordia um pedaço de pão francês enquanto balançava os pés no ar, ainda sem alcançar o chão. Eduardo sentou-se à mesa, olhando tudo aquilo como se fosse um cenário completamente novo para ele. "Você não vai comer?" Luara perguntou, franzindo o senho. Eduardo piscou, despertando do próprio pensamento. Sim, pegou um pedaço de pão e mordeu. Era um pão comum, simples, sem nada extravagante, mas de alguma forma tinha um gosto diferente. E então ele percebeu, o que tornava aquele café da manhã especial não era a comida, era o fato de que, pela primeira vez, ele não estava sozinho. Os dias passaram e Eduardo começou a perceber que sua vida estava mudando de forma sutil, quase imperceptível. No começo, ele tentou agir como se tudo fosse temporário, como se essa fase fosse apenas uma pausa antes de ele voltar à sua rotina habitual. Mas logo percebeu que não era assim. Agora, todas as manhãs, ele tomava café com Dona Amélia e Luara. Não porque precisava, não porque se sentia obrigado, mas porque queria estar ali. Ele passou a conhecer os hábitos das duas. Luara, por exemplo, adorava pão com manteiga e café com leite. Mas antes de comer, ela sempre dividia um pedaço com Dona Amélia, mesmo que a idosa já tivesse o seu próprio pão. Dona Amélia, por outro lado, sempre começava o dia agradecendo por mais uma manhã, como se cada dia fosse um presente que ela não esperava receber. Eduardo ouvia tudo aquilo, absorvia aqueles momentos como se fossem estranhos para ele, porque de fato eram. A rotina que para elas era natural, para ele era completamente nova, e isso o fazia pensar o que ele perdeu todos esses anos. Depois do café, Eduardo acompanhou Luara até uma pequena banca de jornais na esquina. Ela queria escolher um gibi. Um gibi. Eduardo nunca pensou que gastaria seu tempo indo até uma banca para comprar algo tão trivial. Para ele, a vida sempre foi sobre grandes aquisições. Comprava empresas, imóveis, carros de luxo. Nunca havia parado para comprar um simples gibi para uma criança. Mas, quando Luara pegou uma revistinha colorida e sorriu para ele como se aquele momento fosse especial, ele percebeu o quão pouco sabia sobre felicidade. A menina sentou-se em um banco na praça e abriu o gibi com entusiasmo, virando as páginas como se cada história fosse um universo novo. Eduardo observou-a por alguns instantes. Depois se recostou ao lado dela e olhou para o céu. O sol estava quente, o vento soprava de leve, e ele sentiu algo que nunca sentira antes: paz. Ele não estava pensando em negócios, não estava preocupado com reuniões, ele apenas estava ali, simplesmente existindo ao lado de outra pessoa. E de alguma forma, isso parecia certo. Eduardo passou a vida inteira acreditando que riqueza era dinheiro, era poder, era o respeito que vinha de estar no topo da cadeia alimentar. Ele gastou anos construindo um império, acumulando mais dinheiro do que jamais poderia gastar. E, no entanto, agora, sentado ali, observando Luara rabiscar uma folha de papel, ouvindo Dona Amélia contar histórias de sua juventude, ele começou a se questionar. Talvez a verdadeira riqueza não estivesse nos números da sua conta bancária. Talvez a verdadeira riqueza fosse isso: uma mesa simples, uma refeição compartilhada, uma risada espontânea, coisas que ele nunca valorizou antes, coisas que ele nunca teve. E se isso fosse verdade, então Eduardo nunca foi rico de verdade. E essa constatação mudou tudo. A tarde estava agradável, o céu de um azul intenso, sem nuvens.
O vento soprava leve, trazendo um cheiro distante de pão assando na padaria da esquina. Eduardo caminhava pela calçada, ao lado de Luara. Ela segurava um saco de papel com alguns pães quentinhos que haviam acabado de comprar. O calor do pacote parecia confortá-la e o cheiro fazia seus olhos brilharem de expectativa. Vovó vai adorar isso, ela disse empolgada. Acho que hoje eu vou fazer café para ela. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Você sabe fazer café? Sei, respondeu ela determinada. Vi a Dona Amélia fazendo tantas vezes que já decorei tudo. Só não sei ainda se fica bom. Ele reprimiu um sorriso. Era estranho, mas aqueles pequenos momentos do dia, que antes pareceriam banais, agora tinham um peso diferente. Eles tinham um sentido. E Eduardo estava se acostumando a gostar disso. Mas naquele dia, algo estava prestes a lembrá-lo de quem ele foi. E de quem ele nunca mais queria ser. Quando chegaram à entrada da praça, Eduardo ouviu uma voz familiar chamá-lo. Eduardo Almeida? Ele parou. Virou-se lentamente e encontrou um rosto do seu passado. Hugo Vasconcelos. Um ex-colega de faculdade e um dos primeiros empresários com quem Eduardo fez negócios. Hugo ainda parecia o mesmo. Terno impecável, olhar afiado, a expressão de quem estava sempre pronto para um jogo de interesses. Quanto tempo, rapaz? Hugo continuou, aproximando-se. Nunca imaginei te ver por aqui. Eduardo sentiu uma onda de desconforto. Havia um tempo em que ele e Hugo eram muito parecidos. Homens focados apenas em negócios, que mediam sucesso pelo saldo bancário e que nunca perdiam tempo com sentimentalismos. Mas agora Eduardo não se sentia mais como aquele homem. E pela primeira vez, ele percebeu o quão pouco admirava essa versão de si mesmo. Hugo olhou ao redor, analisando a praça. Seus olhos pousaram em Luara, que observava a cena em silêncio, segurando o saco de pães com força. Hugo então riu, como se estivesse vendo algo absurdo. Você realmente está aqui? Ele cruzou os braços. Me disseram que você andava sumido, mas eu imaginei que estivesse viajando ou envolvido em alguma nova aquisição. Não que estivesse andando por aí com... Ele gesticulou vagamente, como se procurasse a palavra certa. Mendigos. Eduardo sentiu um calor subir pelo seu peito. Era raiva. Mas não era apenas pela forma desrespeitosa como Hugo se referiu a Dona Amélia e Luara. Era porque em algum momento do passado, ele mesmo teria pensado da mesma forma. E isso o fez sentir algo que ele não sentia há muito tempo. Vergonha. Vergonha de quem ele foi. Vergonha do tipo de vida que levava antes. Por um instante, Eduardo hesitou. A voz do seu passado ainda sussurrava em sua mente. O que você está fazendo, Eduardo? Você não pertence a esse lugar. Está jogando fora tudo o que construiu? Mas então, ele olhou para Luara. A menina o observava em silêncio. Ela já ouvira coisas assim antes. Ele sabia disso. Mas pela primeira vez, ela esperava pela reação dele. E Eduardo não queria decepcioná-la. Ele inspirou fundo, sentindo a raiva se transformar em algo mais forte, algo mais firme. Ele não precisava se justificar. Não devia explicações a Hugo ou a qualquer outra pessoa. Então apenas sorriu de lado e disse: Eu gosto de estar aqui. A resposta foi simples, mas foi definitiva. Hugo ergueu uma sobrancelha surpreso. O quê? Você me ouviu? Eduardo repetiu. Eu gosto de estar aqui. Hugo riu, descrente. Você está brincando comigo. Não, Hugo. Eu finalmente parei de brincar comigo mesmo. A expressão de Hugo mudou. Pela primeira vez, ele não teve uma resposta rápida. Não soube o que dizer. Eduardo percebeu que, se fosse o antigo Eduardo, ele teria sentido necessidade de se justificar. Mas ele não era mais aquele homem. E naquele momento ele teve certeza absoluta de uma coisa. Ele nunca mais queria ser. Hugo bufou e balançou a cabeça, dando um passo para trás. Bom, se você quer jogar fora sua reputação e seu nome, o problema é seu. Mas lembre-se, quando precisar voltar para o mundo real,
As pessoas não vão te enxergar do mesmo jeito. Eduardo sustentou o olhar. É exatamente isso que eu espero. Hugo estreitou os olhos, mas não disse mais nada. Apenas se virou e foi embora, caminhando com pressa, como se aquele encontro tivesse sido uma perda de tempo. Eduardo ficou parado por alguns instantes, sentindo algo se soltar dentro dele. Como se, finalmente, tivesse enterrado uma parte de si que não servia mais. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve. Quando Eduardo olhou para Luara, viu que a menina ainda segurava o saco de pães. Mas agora ela sorria. "Você realmente gosta de estar aqui?" perguntou. Eduardo respirou fundo. Olhou ao redor, a praça, as árvores, o cheiro do café da padaria. Pensou no café da manhã com Dona Amélia. Pensou nas risadas espontâneas de Luara. Pensou no que sentia quando estava ali, perto delas. E pela primeira vez, não teve dúvidas sobre a resposta. "Sim, Luara, eu gosto de estar aqui." A menina abriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E então, pela primeira vez, Luara pegou a mão dele e a segurou. Sem hesitação, sem medo. A confiança que ele passou tanto tempo tentando conquistar finalmente estava ali. E Eduardo soube, sem precisar de mais nada, que fez a escolha certa. A noite estava fresca, o céu limpo e estrelado. O vento soprava suave, carregando consigo o aroma distante de pão recém-assado da padaria da esquina. Eduardo estava sentado no banco da praça, ao lado de Dona Amélia. Era uma cena que meses atrás teria sido impensável para ele. Ele, um homem acostumado ao luxo, aos restaurantes sofisticados, às conversas sobre negócios milionários, agora estava ali, em um banco simples, sob a luz amarelada dos postes, compartilhando o silêncio com uma idosa e uma menina de rua. E o mais surpreendente, ele queria estar ali. Queria mais do que qualquer outra coisa. Luara corria pelo gramado, rindo alto enquanto brincava com um cachorro magricela que começara a segui-la há alguns dias. O animal pulava e balançava o rabo com entusiasmo, e a menina gargalhava como se aquele fosse o momento mais divertido do mundo. Eduardo a observou, sentindo algo se expandir dentro do peito. Era uma sensação estranha, algo entre conforto e pertencimento. Ele nunca se sentiu pertencente a lugar algum, mas agora era diferente. Ele passou a vida tentando evitar qualquer tipo de vínculo, mas pela primeira vez, ele queria ficar. E pela primeira vez, ele estava pronto para admitir isso. Dona Amélia ajeitou o chale nos ombros e tomou um gole de chá quente. O hospital a deixou mais fraca e a recuperação ainda era lenta. Mas sua voz continuava suave, carregada de paciência e serenidade, como se nada no mundo pudesse abalar a paz que ela carregava dentro de si. Eduardo olhou para ela e soube que era a hora. Ele precisava dizer, não apenas para Dona Amélia, mas para si mesmo. Dona Amélia... Ela virou-se para ele, o olhar gentil de sempre. Sim, meu filho. Ele respirou fundo. Por onde começar? Como colocar em palavras algo que levou meses para entender? Ele passou a vida assinando contratos importantes, tomando decisões que mudavam mercados inteiros. Mas agora, dizer apenas algumas palavras parecia o maior desafio de sua vida. Então, ele apenas disse a verdade. Eu quero estar aqui. Dona Amélia piscou, surpresa. Eduardo sentiu um frio na barriga, mas não parou. Eu quero ser parte disso. A idosa permaneceu em silêncio, observando-o com aquela paciência que sempre teve, como se estivesse esperando que ele mesmo descobrisse o peso daquilo que acabara de dizer. Parte disso? Ela repetiu. Eduardo assentiu. Dessa vida, dessa família, de vocês. Dona Amélia ficou em silêncio por um momento. Ela segurou a xícara entre as mãos, soprando levemente o chá antes de tomar mais um gole. Então, sem tirar os olhos dele, perguntou: O que mudou, filho? Eduardo desviou o olhar para as próprias mãos. O que mudou? Tudo.
Eu passei a vida inteira acreditando que sucesso era dinheiro, que poder era tudo. Ele riu sem humor. E eu consegui tudo o que queria. Fiz fortuna, construí impérios, nunca precisei de ninguém. Ele fechou as mãos sobre os joelhos. Mas agora eu percebo que eu nunca tive nada. Dona Amélia não disse nada. Ela apenas ouviu. E nesse silêncio, Eduardo continuou. Eu achava que estar sozinho significava ser forte. Ele olhou para Luara, que continuava brincando, os pés descalços tocando a grama fria, os olhos brilhando como se o mundo ainda fosse um lugar bom. Mas agora eu entendo que a verdadeira força é ter por quem lutar. Dona Amélia sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. Ela pousou sua mão sobre a dele. Sempre soube que esse dia chegaria. Eduardo franziu a testa. Como assim? Desde o primeiro dia em que te vi naquela praça, disse ela tranquilamente. Eu soube que havia algo dentro de você esperando para despertar. Ele riu, descrente. E se eu nunca tivesse voltado? Dona Amélia deu de ombros. Mas você voltou. Eduardo ficou em silêncio, porque no fundo ele sabia que ela estava certa. Ele precisava delas tanto quanto elas precisavam dele. E agora, finalmente, ele estava pronto para aceitar isso. Enquanto Eduardo e Dona Amélia conversavam, Luara se aproximou, segurando o pequeno cachorro nos braços. Ela parou ao lado deles e olhou para Eduardo com a mesma desconfiança de antes. Mas, agora, havia algo diferente. Não era mais medo. Não era mais dúvida, era algo mais próximo de curiosidade. Sobre o que vocês estão falando? Perguntou, inclinando a cabeça. Eduardo trocou um olhar com Dona Amélia antes de responder. Sobre o que significa pertencer a um lugar. Luara franziu a testa. E o que significa? Eduardo pensou por um instante. Depois, sorriu. Significa que eu quero ficar. A menina arregalou os olhos, surpresa. Dona Amélia apenas sorriu, como se soubesse que esse momento chegaria. E então, pela primeira vez, Luara se aproximou sozinha e sentou-se ao lado dele, sem hesitar, sem medo. E naquele instante, Eduardo soube que finalmente estava onde deveria estar. Os dias passaram como um sopro, mas para Eduardo, tudo parecia diferente agora. A cada manhã, ele acordava sabendo que veria Luara e Dona Amélia. A cada noite, ele se despedia delas com uma sensação estranha no peito. Uma sensação que ele não sabia nomear. Algo entre pertencimento e necessidade. Ele não podia mais ignorar. Ele não queria mais fingir que podia simplesmente continuar ajudando de longe. Porque a verdade era simples. Ele precisava delas tanto quanto elas precisavam dele. E naquela noite, enquanto jantavam juntos, ele finalmente teve coragem de admitir isso. O jantar daquela noite não tinha nada de especial, pelo menos não à primeira vista. A comida era modesta: arroz, feijão, frango grelhado e um pouco de salada. Dona Amélia preparou tudo com calma e Luara ajudou colocando os pratos sobre a mesa pequena, organizando os talheres com um cuidado que Eduardo não costumava ver em crianças. Para ele, era um jantar comum, mas para elas era um ritual, era um momento compartilhado. Era algo que Eduardo nunca teve quando criança e que agora, surpreendentemente, valorizava mais do que qualquer banquete luxuoso. Ele observou Dona Amélia enquanto ela servia a comida, o rosto sereno, a paciência de quem já viveu uma vida inteira e aprendeu a saborear cada instante. Olhou para Luara, que comia devagar, distraída, balançando os pés no ar, enquanto falava sobre um livro que pegou emprestado na biblioteca pública. E então, ele soube. Aquele era o momento certo. Ele precisava falar. Precisava dizer em voz alta o que já estava claro para ele. Então, quando todos terminaram de comer, ele respirou fundo e disse: "Preciso dizer uma coisa." A voz dele soou mais firme do que esperava. Luara parou de falar. Dona Amélia ergueu os olhos, curiosa, mas atenta.
Eduardo entrelaçou os dedos sobre a mesa e olhou para as duas. Seu coração batia forte, mas ele não recuaria. Eu tenho uma casa enorme, começou. Uma casa vazia, sem vida. Dona Amélia inclinou a cabeça levemente, sem dizer nada. Luara apenas o observava, como se tentasse entender onde ele queria chegar. Eduardo respirou fundo. E eu percebi que, talvez, ela possa ser o lar de vocês também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Luara arregalou os olhos. Dona Amélia franziu as sobrancelhas, surpresa. Como assim? A idosa perguntou com a voz calma, mas atenta. Eduardo sustentou o olhar. Quero que venham morar comigo. Dona Amélia não respondeu de imediato. Ela parecia processar cada palavra, olhando para Eduardo com olhos experientes. Então, inclinou-se levemente para a frente. Eduardo, você tem certeza disso? Havia algo em sua voz. Não era recusa, mas era um questionamento profundo. Eduardo assentiu. Tenho. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Dona Amélia suspirou, passando os dedos pela borda do prato. Não quero que você faça isso por pena, meu filho. Eduardo sentiu o peito apertar. Não é pena. Nem por caridade. Ele engoliu em seco. Ela estava testando-o, e ele sabia disso. Então, se inclinou um pouco mais sobre a mesa, firme, direto. Não como caridade. Sua voz estava forte agora. Não porque vocês precisam. Ele olhou diretamente para Dona Amélia, os olhos determinados. Mas porque eu preciso de vocês, tanto quanto vocês precisam de mim. A idosa ficou em silêncio. Mas Eduardo viu seus olhos suavizarem levemente, como se, lá no fundo, ela já soubesse que isso aconteceria um dia. Luara não sabia como reagir. Seus dedos brincavam com o guardanapo sobre a mesa, dobrando e desdobrando, o olhar inquieto. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse processar as palavras. Você quer que a gente vá morar com você? Eduardo assentiu devagar. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos foram até Dona Amélia, buscando alguma confirmação silenciosa. Então, voltaram para Eduardo. E pela primeira vez naquela conversa, ela hesitou. Mas, e se você mudar de ideia? A pergunta o pegou de surpresa. Ele sentiu um nó no peito, porque ele entendeu. Luara não estava apenas hesitando. Ela estava com medo. Com medo de aceitar aquilo, com medo de acreditar, com medo de se apegar a algo que poderia desaparecer. Ele respirou fundo e então disse a única coisa que poderia dizer naquele momento. Eu não vou mudar de ideia, Luara. O silêncio foi pesado. Luara o estudou por alguns segundos. E então, ela simplesmente correu para abraçá-lo. Foi tão rápido que Eduardo não teve tempo de reagir. Ela pulou de sua cadeira e envolveu os braços pequenos ao redor dele, apertando-o com toda a força que tinha. Seu peito se apertou. Ele ficou imóvel por um segundo, surpreso. Depois, lentamente, ergueu os braços e a abraçou de volta. A sensação foi avassaladora. Não era um abraço comum. Era um abraço de alguém que esperou muito tempo por aquilo. Era um abraço de alguém que, pela primeira vez, sentia que pertencia a algum lugar. E naquele instante, Eduardo percebeu. Ele também esperou por isso durante toda a vida. Eduardo olhou para Dona Amélia. Os olhos da idosa estavam marejados. Ela não disse nada no começo, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, carregado de emoção. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ela sempre soube que esse momento chegaria. Ela sempre soube que Eduardo voltaria. E então ela assentiu levemente. Acho que está na hora de termos um lar de verdade, não é, minha menina? Luara soluçou de leve, ainda segurando Eduardo. E sem hesitar, assentiu. Naquela noite, Eduardo percebeu algo que mudou tudo. Ele não estava apenas oferecendo um teto, não era apenas um gesto de generosidade ou compaixão. Ele estava oferecendo um lar. E pela primeira vez em muito tempo, ele finalmente sentia que também tinha um. Os dias que seguiram a mudança foram estranhos para Eduardo.
Estranhos porque, pela primeira vez, ele não sentia que estava esperando algo acabar. Antes, toda situação nova em sua vida vinha com uma data de validade. Ele entrava e saía de projetos, de contratos, até de relacionamentos, sempre com um prazo invisível marcado em sua mente. Mas agora ele queria que aquilo continuasse. E isso era assustador. O som dos passos de Luara ecoando pelos corredores. O cheiro do café de Dona Amélia todas as manhãs. O som das vozes das duas preenchendo os espaços vazios da casa. A rotina de Eduardo não era mais apenas dele. E ao contrário do que ele esperava, isso não o incomodava. Isso o fazia sentir vivo. A vida na mansão seguiu um ritmo inesperadamente natural. Dona Amélia rapidamente encontrou seu espaço, como se sempre tivesse morado ali. Os funcionários da casa, antes acostumados a um silêncio quase fúnebre, agora se viam rodeados pelo aroma de pães assando no forno e pelo som das histórias que Dona Amélia gostava de contar enquanto preparava algo novo na cozinha. Eduardo a observava às vezes, sem que ela percebesse. Havia algo nela, algo raro. Ela não precisava de luxo, não precisava de dinheiro, mas mesmo assim, era a pessoa mais rica que ele já conheceu, porque ela tinha amor para dar. E agora, Eduardo começava a entender que talvez isso fosse a coisa mais valiosa do mundo. Luara, por outro lado, ainda era um desafio para si mesma. Mesmo vivendo em um lugar confortável, cercada por segurança e comida quente todos os dias, ela demorava para se permitir acreditar que aquilo era real. Eduardo percebia como ela hesitava antes de abrir a geladeira, como se ainda não soubesse se podia pegar comida quando quisesse. Percebia como ela ainda dormia encolhida, como se estivesse pronta para sair correndo caso alguém dissesse que ela não podia mais ficar ali. Isso doía em Eduardo de uma forma que ele não sabia explicar, porque essa casa era dela agora. Ele só precisava encontrar um jeito de fazê-la acreditar nisso. A noite estava tranquila. Dona Amélia já havia ido dormir e Eduardo estava na sala, revisando alguns documentos. Luara estava sentada no tapete, assistindo um desenho animado. Ele não prestava atenção na tela, mas percebia a forma como ela ria sozinha de algumas cenas. Era um som que ele nunca ouvira em sua casa antes. Um som que ele não queria mais viver sem. Então aconteceu. Tão rápido que Eduardo nem teve tempo de reagir. Sem perceber, Luara se encostou nele. Não foi intencional. Foi um gesto natural, espontâneo. Ela apenas foi se aproximando aos poucos, distraída pela TV. Então, em um instante despretensioso, sem qualquer aviso, ela o chamou de algo que Eduardo nunca esperou ouvir. "Tio Eduardo, olha isso!" disse, apontando para a tela. E então voltou a assistir, como se não tivesse acabado de mudar a vida dele para sempre. Tio Eduardo. 2 palavras simples, mas que para Eduardo tinham o peso do mundo. Ele sentiu um aperto no peito, algo quente, algo estranho, algo que ele nunca havia sentido antes. Era como se por um segundo ele tivesse finalmente um lugar. Por anos, Eduardo foi um homem cercado de títulos. Senhor Almeida, presidente da empresa, o homem mais influente do mercado. Mas nada jamais soou tão certo quanto aquelas 2 palavras ditas por uma menina que meses atrás mal ousava olhá-lo nos olhos. Tio Eduardo, não senhor, não doutor, não alguém distante e inalcançável, mas família. Ele queria dizer algo, mas não conseguiu, porque pela primeira vez ele percebeu algo absurdo e óbvio ao mesmo tempo. Talvez isso fosse tudo o que ele sempre quis, e ele nem sabia. Alguns segundos se passaram até que Luara percebeu o silêncio. Ela olhou para Eduardo confusa. "O que foi?" Ele piscou, tentando disfarçar. "O quê? Você está me olhando estranho." Eduardo desviou o olhar, pigarreando. "Não estou. Está sim." Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Só estava pensando.
Pensando em quê? Ele poderia dizer qualquer coisa, poderia inventar um assunto, mudar de tema, desviar a conversa. Mas, ao invés disso, ele disse a verdade, baixo, quase como um sussurro. Você me chamou de tio. Luara franziu a testa. E daí? Eduardo abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer, porque para ele aquilo era tudo. Mas, para Luara, aquilo já era natural. Ela já o via assim. E talvez ele só estivesse percebendo isso agora. Eduardo nunca foi um homem de se apegar. Ele construiu sua vida para evitar vínculos, para não precisar de ninguém. Mas agora ele precisava dela. Agora ele precisava daquela menina que o chamava de tio, sem perceber. Porque ela deu um significado novo para tudo. Porque pela primeira vez, Eduardo não tinha medo de voltar para casa. Porque pela primeira vez, ele tinha alguém esperando por ele. E isso era assustador. Porque se agora ele pertencia a alguém, significava que ele tinha algo a perder. E Eduardo nunca soube lidar com esse tipo de medo. O Eduardo Almeida, que caminhava pelas ruas agora, não era o mesmo homem de meses atrás. Ele ainda usava os mesmos ternos caros, ainda tinha a mesma postura firme e decidida. Mas algo nele mudou profundamente. Antes, ele passava por essas ruas sem sequer notar quem estava ali. Agora, ele via tudo. Via as crianças dormindo sob marquises, os pequenos grupos tentando dividir um pedaço de pão, os olhares cansados de quem já aprendeu que o mundo não se importa com eles. E isso o incomodava como nunca antes. Porque agora ele sabia o nome de uma dessas crianças. Ele conhecia a história de uma delas. E por causa de Luara, ele não conseguia mais ignorar as outras. A ideia surgiu de maneira natural. Eduardo estava voltando de uma reunião quando viu um menino sentado no chão perto de uma padaria. O garoto não parecia ter mais de 8 anos. Estava sujo, os joelhos ralados, as roupas gastas. Mas o que chamou a atenção de Eduardo foi o olhar dele. Era um olhar vazio. O mesmo olhar que Luara tinha quando ele a viu pela primeira vez. Eduardo parou. Sem pensar muito, entrou na padaria, comprou 2 pães recheados e um suco. Voltou e estendeu o saco de papel para o menino. O garoto olhou para ele, desconfiado. "Isso é para mim?" perguntou, a voz baixa, quase como se não acreditasse. Eduardo assentiu. O menino pegou a comida com hesitação, como se esperasse que houvesse um preço por aquilo. E Eduardo reconheceu exatamente esse comportamento, porque Luara foi exatamente assim. O menino devorou o pão em segundos, como se fosse desaparecer de suas mãos a qualquer momento. Eduardo sentiu um nó no estômago. "Você tem família?" perguntou. O menino balançou a cabeça. "Minha mãe me deixou na rua." As palavras saíram com uma naturalidade cruel. Como se ele já tivesse aceitado que era indesejado pelo mundo. Eduardo fechou os olhos por um instante. Ele não sabia o que faria ainda, mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo encontrou Dona Amélia sentada na varanda, enrolada em um cobertor. Luara dormia no sofá ao lado, com um livro aberto no colo. Eduardo ficou observando por um momento antes de se sentar ao lado de Dona Amélia. A idosa o olhou com um sorriso tranquilo. "Você parece pensativo, filho." Ele passou as mãos pelo rosto. "Hoje eu vi um menino na rua." Dona Amélia assentiu, como se já soubesse o que viria a seguir. "E o que sentiu?" Eduardo suspirou. "Raiva, tristeza, culpa." A idosa pousou a mão sobre a dele. "Culpa? Porque eu nunca me importei antes", admitiu ele com a voz pesada. "Porque passei a vida ignorando essas crianças. Porque se eu nunca tivesse conhecido Luara, eu ainda estaria passando por elas sem sequer notar." Dona Amélia sorriu. "Mas agora você nota." Eduardo olhou para ela. Ela apertou sua mão levemente. "A maior prova de que estamos mudando é quando algo que antes não nos afetava começa a doer."
Eduardo desviou o olhar para Luara, que dormia serenamente. Sim, agora tudo aquilo doía nele, e ele precisava fazer algo a respeito. No dia seguinte, Eduardo voltou ao mesmo local onde vira o menino. E, para sua surpresa, o garoto estava lá. Eduardo parou na frente dele e se abaixou. "Qual é o seu nome?" O menino hesitou. "Davi." Eduardo assentiu. "Tem algum lugar onde você fica à noite?" Davi balançou a cabeça. "Às vezes em um beco ali perto." Eduardo sentiu o peito apertar. Ele não podia simplesmente deixar o garoto ali. Gostaria de tomar um banho e comer algo de verdade. Davi arregalou os olhos. "Você vai me levar para um abrigo?" Eduardo pensou por um instante. Ele podia levá-lo a uma instituição, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer mais. "Não", disse enfim, "mas quero te ajudar." E pela primeira vez, Eduardo realmente quis dizer isso. Levar Davi para casa foi um choque para Luara. "Quem é ele?" perguntou ela, olhando para o menino desconfiada. Davi também a olhava com receio. Eduardo se abaixou ao lado dela. "Ele precisa de ajuda", disse suavemente. "Como você precisou um dia." Luara piscou. Ela olhou para Davi novamente, e então seu olhar suavizou. Ela se aproximou devagar e estendeu a mão. "Eu sou Luara." Davi hesitou, e então apertou a mão dela. Eduardo observou essa cena e soube. Ele não queria ajudar apenas uma criança. Ele queria mudar tudo. Queria encontrar outras Luaras e outros Davis. Queria garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que Luara passou. E pela primeira vez, Eduardo Almeida encontrou um propósito maior do que dinheiro e poder. Agora, ele realmente queria fazer a diferença. Alguns meses atrás, Eduardo não teria pensado duas vezes antes de ignorar Davi. Ele teria olhado para aquela criança com a frieza de um homem que acreditava que o mundo pertencia aos fortes. Mas agora ele sabia que a verdadeira força estava em ajudar. Estava em dar um lar para quem não tem. Estava no amor. Ele passou anos acreditando que amor era fraqueza. Mas agora ele sabia que era sua maior força. Ele era um novo homem e nunca esteve tão certo disso. O dia amanheceu com um brilho diferente. Luara, ainda sonolenta, saiu do quarto com os cabelos bagunçados e o pijama um pouco amarrotado. Bocejando, coçou os olhos e caminhou preguiçosamente até a cozinha, onde Dona Amélia já preparava o café da manhã. "Bom dia, minha flor", a idosa disse, sorrindo. "Bom dia", murmurou Luara, ainda sem perceber que aquele não era um dia qualquer. Eduardo estava encostado na bancada, observando a cena. Ele esperou. Esperou para ver se ela se lembraria. Mas Luara apenas se sentou à mesa, pegando um pedaço de pão, completamente alheia à data. Foi Dona Amélia quem quebrou o silêncio. "Minha querida, você sabe que dia é hoje?" Luara franziu o senho. "Terça-feira?" Dona Amélia riu baixinho. Eduardo cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Não é só uma terça-feira." A menina piscou, confusa. E então viu o olhar de Dona Amélia, viu o sorrisinho contido de Eduardo, e lentamente seu rosto se iluminou. "Espera, hoje é meu aniversário?" Eduardo soltou uma risada nasal. "Parece que sim." Luara arregalou os olhos. Ela nunca teve um aniversário de verdade. Nunca recebeu um bolo com velas. Nunca ganhou um presente. Nunca foi o centro das atenções por um dia inteiro. E agora, ali, naquela cozinha iluminada pelo sol da manhã, ela sentiu algo novo. Ela se sentiu especial. Desde cedo, Dona Amélia e Eduardo se organizaram para tornar aquele dia inesquecível. A casa, que antes era fria e silenciosa, agora tinha balões presos em alguns cantos.
A mesa da cozinha estava decorada com toalhas coloridas e um bolo simples, mas feito com carinho. E o cheiro de comida caseira espalhava-se pelo ambiente, trazendo uma sensação de aconchego que Luara nunca imaginou sentir. Ela andava pela casa, deslumbrada, tocando os enfeites como se não acreditasse que tudo aquilo era para ela. Eu nunca tive isso antes, confessou baixinho. Dona Amélia beijou o topo de sua cabeça. Sempre há uma primeira vez, meu amor. Eduardo, parado na entrada da sala, apenas observava. Aquela menina que antes não sabia o que era se sentir amada, agora ria sem medo. E ele percebeu que tudo aquilo valia mais do que qualquer fortuna que já teve. Depois do almoço, quando Luara já havia comido mais doces do que deveria e Dona Amélia ria das bochechas cheias da menina, Eduardo se levantou. Ele olhou para Luara e pegou um embrulho sobre a mesa. Isso é para você, Luara piscou. Ela nunca ganhou um presente de aniversário, nunca soube o que era esperar por algo. Abrir um pacote e sentir aquela antecipação gostosa de descobrir o que havia dentro. Ela pegou o presente devagar, quase hesitante. Eduardo percebeu como suas mãos tremiam levemente. Então, com cuidado, ela rasgou o papel. E quando viu o que havia dentro, seu rosto congelou. Era um álbum de fotos, simples, com uma capa de couro escuro. Mas ao abri-lo, seu mundo parou. Cada página do álbum era um pedaço da nova vida dela. A primeira foto era dela e Dona Amélia rindo na praça, quando Eduardo ainda as observava de longe. A segunda era de Luara, segurando um livro, no dia em que ele a levou à biblioteca pela primeira vez. Havia fotos de momentos pequenos, mas cheios de significado. Ela brincando no jardim, ela dormindo no sofá. Ela segurando a pata do cachorro que apareceu do nada e decidiu nunca mais ir embora. Então, perto do final do álbum, havia uma foto diferente. Uma foto de todos os três juntos. Dona Amélia ao centro, com seu sorriso calmo. Luara à esquerda, segurando Eduardo pelo braço. E ele, sorrindo. De verdade. Não um sorriso forçado para uma foto de jornal. Não um sorriso de negócios, mas um sorriso real, porque naquele dia Eduardo já sabia a verdade. Ele não estava mais sozinho. Luara virou as páginas lentamente, os dedos passando sobre cada foto como se estivesse tocando aquelas memórias. Então, de repente, as lágrimas começaram a cair. Elas vieram sem aviso, sem barulho. Apenas rolaram pelo rosto dela, silenciosas. Eduardo sentiu um aperto no peito. Luara. A menina fechou o álbum com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E então se jogou nos braços dele. Eduardo sentiu o impacto do abraço antes de conseguir processar o que estava acontecendo. Ela a apertava forte, mais forte do que nunca. E sem ver seu rosto, ele soube. Soube que esse presente era mais do que um presente. Era prova de que ela existia. Prova de que ela tinha um lugar. Prova de que, finalmente, ela tinha uma família. E Eduardo também. O abraço de Luara durou longos segundos. E pela primeira vez, Eduardo não teve medo de retribuir. Ele envolveu os braços ao redor dela, fechou os olhos e permitiu que aquela sensação o tomasse por inteiro. Ele passou a vida toda buscando sucesso, poder, reconhecimento. Mas tudo o que ele sempre quis, sempre precisou, sempre buscou, estava bem ali, nos braços de uma menina que o chamava de tio Eduardo, na risada baixa de Dona Amélia enquanto enxugava as próprias lágrimas, na certeza de que ele nunca mais voltaria a ser o homem que foi um dia, porque finalmente ele encontrou sua família. O sol da tarde dourava o jardim, refletindo nos fios brancos de Dona Amélia, enquanto ela ria, sentada em um banco de madeira. Luara corria entre as flores, tentando capturar um inseto imaginário, sua gargalhada misturando-se ao canto dos pássaros. E Eduardo estava ali, apenas observando. Por anos, ele viveu cercado por arranha-céus, salas de reuniões impessoais e contratos milionários.
Por anos, acreditou que o verdadeiro poder estava no que podia ser comprado. Mas agora, vendo as duas pessoas mais importantes de sua vida brincando como se o mundo inteiro coubesse naquele jardim, ele sabia que estava errado, porque naquele instante ele tinha tudo, e não pagou 1 centavo por isso. Eduardo cruzou os braços e suspirou, sentindo o vento morno bater contra seu rosto. Ele nunca havia parado para pensar em como tudo mudou tão rápido. Meses atrás, ele era um homem sozinho. Não porque o mundo o afastou, mas porque ele mesmo construiu suas muralhas. Ele se orgulhava de ser intocável, de não precisar de ninguém, de achar que sentimentos eram fraqueza. Mas agora ele entendia o verdadeiro significado da solidão. Porque solidão não é apenas estar sozinho, é não ter para quem voltar. E naquela tarde ensolarada, Eduardo percebeu que nunca mais voltaria a ser esse homem. Porque agora ele tinha um lar. Dona Amélia o chamou com um aceno. Venha, filho, sente-se aqui. Ele sorriu de canto, caminhando devagar até o banco. Quando se sentou, Luara correu até ele, jogando-se ao seu lado sem cerimônia. Eu ganhei da vovó, disse ela, segurando uma pequena flor que colhera no jardim. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Ganhar o quê? O jogo! Mas qual era o jogo? Luara franziu a testa pensativa. Não sei, admitiu rindo. Mas eu ganhei. Eduardo riu. Riu de verdade. Dona Amélia o observou de soslaio e apertou sua mão suavemente. Você está feliz, meu filho? Ele parou, pensou. E percebeu que essa era a primeira vez que alguém perguntava isso para ele, porque durante toda a sua vida as pessoas o perguntavam sobre seus negócios, sobre seu patrimônio, sobre seu sucesso, mas ninguém jamais perguntou se ele estava feliz. E pela primeira vez, ele soube exatamente qual era a resposta. Sim, disse com um sorriso sincero. Pela primeira vez em muito tempo, sim. O tempo passou lentamente naquela tarde. Luara continuou correndo pelo jardim, inventando histórias e rindo sozinha. Dona Amélia conversava com Eduardo sobre coisas simples, sobre o clima, sobre como as flores estavam mais bonitas naquela estação. E Eduardo saboreava cada segundo. Ele percebeu que, no fim das contas, era isso que fazia a vida valer a pena. Não eram os negócios. Não era a competição constante, não eram os números crescendo na sua conta bancária. Era o momento presente, era ter pessoas ao seu lado. Era sentir que pertencia a algo. Ele passou uma vida inteira correndo atrás de algo que já estava bem ali. E agora ele finalmente enxergava. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. Luara, cansada de brincar, sentou-se no chão, encostando-se na perna de Eduardo. Ele passou a mão nos cabelos dela instintivamente. Dona Amélia olhou para ele e sorriu. Você encontrou o que procurava, filho? Eduardo olhou para ela. Pensou em tudo o que viveu até ali. Pensou no homem frio que foi. Pensou nas escolhas que fez. E então olhou para Luara, adormecendo ao seu lado. E percebeu que a resposta sempre esteve ali. Ele não respondeu de imediato, mas quando o fez, foi com a voz mais segura que já teve na vida. Sim, disse, acariciando os cabelos de Luara. E era isso o que eu procurava o tempo todo. Dona Amélia assentiu como se sempre soubesse. E então, pela primeira vez em anos, Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro. Porque no fim ele finalmente entendeu. A maior riqueza que alguém pode ter é o amor genuíno. E ele, Eduardo Almeida, era agora o homem mais rico do mundo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!